Inverno e primavera. Durante os 2 meses seguintes, Wicca iniciou Brida nos primeiros mistérios da feitiçaria. Segundo ela, as mulheres aprendiam tais assuntos mais rapidamente que os homens, porque todo mês acontecia em seus corpos o ciclo completo da natureza: nascimento, vida e morte. O ciclo da lua, disse ela. Brida teve que comprar um caderno virgem e registrar todas as suas experiências psíquicas a partir de seu primeiro encontro. O caderno devia estar sempre atualizado e devia ter na capa uma estrela de 5 pontas, que associava tudo o que estava escrito à tradição da lua. Wicca contou que todas as feiticeiras possuíam um caderno como aquele, conhecido como o Livro das Sombras, em homenagem às irmãs mortas durante 4 séculos de caças feiticeiras. Por que preciso fazer tudo isso? Temos que despertar o dom. Sem ele, tudo que você pode conhecer são os pequenos mistérios. O dom é sua maneira de servir ao mundo. Brida teve que reservar um canto de sua casa, que não frequentasse muito, para montar um pequeno oratório com uma vela queimando dia e noite. A vela, segundo a tradição da lua, era o símbolo dos 4 elementos e continha em si a terra do pavio, a água da parafina, o fogo que queimava e o ar que permitia o fogo queimar. A vela também era importante para lembrar que havia uma missão a cumprir e que ela estava envolvida naquela missão. Apenas a vela devia ficar visível, o resto precisava ficar escondido dentro de uma estante ou de uma gaveta. Desde a Idade Média, a tradição da lua exigia que as bruxas cercassem do máximo segredo suas atividades. Várias profecias avisavam que as trevas retornariam no final do milênio. Sempre que Brida chegava em casa e olhava a chama da vela queimando, sentia uma responsabilidade estranha, quase sagrada. Wicca mandou que ela sempre prestasse atenção ao ruído do mundo. Em qualquer lugar que você esteja, pode escutar o ruído do mundo, disse a feiticeira. É um ruído que não para nunca, que está presente nas montanhas, na cidade, nos céus e no fundo do mar. Este ruído, parecido com uma vibração, é a alma do mundo, se transformando, caminhando para a luz. A feiticeira deve estar atenta a isso, porque ela é uma peça importante nessa caminhada. Wicca também explicou que os antigos falavam com o nosso mundo através dos símbolos. Mesmo que ninguém estivesse escutando, mesmo que a linguagem dos símbolos tivesse sido esquecida por quase todos, os antigos não paravam nunca de conversar. Eles são seres como nós? Perguntou Brida certo dia. Nós somos eles. E de repente entendemos tudo aquilo que descobrimos nas vidas passadas. E tudo o que os grandes sábios deixaram escrito no universo. Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda, de dia e de noite. Mas a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A raça humana bebe sempre dessa fonte inesgotável. E quando todos dizem que ela está perdida, encontra uma maneira de sobreviver. Sobreviveu quando os macacos expulsaram os homens das árvores, quando as águas cobriram a terra, e sobreviverá, quando todos estiverem se preparando para a catástrofe final. Somos responsáveis pelo universo, porque nós somos o universo. Quanto mais convivia com ela, mais Brida notava o quanto era bonita. Wicca continuou a ensinar a tradição da lua. Mandou que ela fizesse um punhal com uma lâmina com fio nos 2 lados e que fosse regular, como uma labareda. Brida procurou em várias lojas, sem conseguir encontrar algo parecido, mas Lawrence resolveu o problema, pedindo a um químico metalúrgico que trabalhava na universidade para fazer uma lâmina daquelas. Depois ele mesmo entalhou um cabo de madeira e lhe deu de presente o punhal. Era uma maneira de dizer que respeitava a busca de Brida. O punhal foi consagrado por Wicca, num ritual complicado que envolvia palavras mágicas, desenhos com carvão na lâmina e algumas pancadas usando uma colher de pau. O punhal devia ser utilizado como
prolongamento de seu próprio braço, mantendo toda a energia do corpo concentrada na lâmina. Por isso as fadas utilizavam uma varinha de condão e os magos precisavam de uma espada. Quando Brida mostrou-se surpresa com o carvão e a colher de pau, Wicca disse que, na época da caça às bruxas, as feiticeiras eram obrigadas a utilizar materiais que pudessem ser confundidos com objetos da vida cotidiana. Essa tradição se manteve através do tempo, no caso da lâmina, do carvão e da colher de pau. Os verdadeiros materiais que os antigos usavam haviam se perdido por completo. Brida aprendeu a queimar incenso e a utilizar o punhal em círculos mágicos. Havia um ritual que era obrigada a fazer toda vez que a lua mudava de fase. Ia para a janela com uma taça cheia de água e deixava que a lua refletisse na superfície do líquido. Depois fazia com que seu rosto se refletisse na água, de modo que a imagem da lua ficasse bem no meio de sua testa. Quando estava totalmente concentrada, feria a água com um punhal, fazendo com que ela e a lua se dividissem em vários reflexos. Esta água devia ser bebida imediatamente e o poder da lua então crescia dentro dela. Nada disso faz sentido, comentou Brida certa vez. Wicca não deu muita importância, também pensara assim um dia, mas tornou a lembrar as palavras de Jesus sobre as coisas que cresciam dentro de cada um, sem que se soubesse como. Não importa se faz sentido ou não, acrescentou. Lembre-se da noite escura. Quanto mais você fizer isso, mais os antigos se comunicarão. Primeiro, de uma maneira que você não entende. É apenas sua alma que está escutando. Um belo dia as vozes serão novamente despertadas. Brida não queria despertar vozes apenas, queria conhecer sua outra parte. Mas não comentava tais assuntos com Wicca. Ela estava proibida de voltar de novo ao passado. Wicca dizia que poucas vezes isso era necessário. Tampouco utilize cartas para ver o futuro. As cartas servem apenas para o crescimento sem palavras, aquele que está penetrando sem ser percebido. Brida tinha que abrir o tarô 3 vezes por semana e ficar olhando as cartas espalhadas. Nem sempre as visões apareciam, e quando apareciam eram geralmente cenas incompreensíveis. Quando reclamava das visões, Wicca dizia que essas cenas tinham um significado tão profundo que ela ainda era incapaz de captar. Por que não devo ler a sorte? Só o presente tem poder sobre nossas vidas, respondeu Wicca. Quando você está lendo a sorte num baralho, você está trazendo o futuro para o presente, e isso pode causar sérios danos. O presente pode embaralhar o seu futuro. Uma vez por semana, iam até o bosque, e a feiticeira ensinava para a aprendiz o segredo das ervas. Para Wicca, cada coisa nesse mundo trazia a assinatura de Deus, especialmente as plantas. Certas folhas pareciam com o coração e eram boas para doenças cardíacas, enquanto flores, cuja forma lembrava os olhos, curavam as doenças da visão. Brida começou a perceber que muitas ervas possuíam realmente uma grande semelhança com órgãos humanos. E num compêndio sobre medicina popular que Lawrence conseguiu emprestado na biblioteca da universidade, descobriu pesquisas indicando que a tradição dos camponeses e feiticeiras podia estar certa. Deus colocou nas florestas a sua farmácia, disse Wicca um dia em que as duas descansavam sob uma árvore, para que todos os homens pudessem ter saúde. Brida sabia que sua mestra tinha outros aprendizes, mas foi difícil descobrir isso. O cachorro nunca deixava de latir na hora certa. Mesmo assim, já cruzara na escada com uma senhora, uma moça quase da sua idade e um homem de terno. Brida ficava acompanhando discretamente os passos deles no prédio e as antigas tábuas do chão denunciavam o destino, o apartamento de Wicca. Certo dia, Brida arriscou perguntar sobre os outros discípulos. A força da bruxaria é uma força coletiva, respondeu Wicca. São os diversos dons que mantêm a energia do trabalho sempre em movimento. Um depende do outro. Wicca explicou que existiam 9 dons e que tanto a tradição do Sol como a tradição da Lua cuidavam para que eles atravessassem os séculos. Que dons são esses? Wicca respondeu que ela era preguiçosa, vivia perguntando tudo, e que uma verdadeira bruxa era uma pessoa interessada em todas as buscas espirituais do mundo. Mandou Brida ler mais a Bíblia, onde está toda a verdadeira sabedoria oculta.
e procurar os dons na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Brida procurou e descobriu os 9 dons: a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a fé, a cura, a operação de milagres, a profecia, a conversa com os espíritos, as línguas e a capacidade de interpretação. Foi só aí que entendeu o dom que estava buscando: a conversa com os espíritos. Wicca ensinou Brida a dançar. Disse que ela precisava mover seu corpo de acordo com o ruído do mundo, e tal vibração sempre presente. Não havia nenhuma técnica especial, bastava fazer qualquer movimento que lhe viesse à cabeça. Mesmo assim, Brida demorou um pouco para se acostumar a agir e dançar sem lógica. O mago de folk lhe ensinou sobre a noite escura, nas 2 tradições, que na verdade são uma só. A noite escura é a única maneira de crescer. Quando se mergulha no caminho da magia, o primeiro ato é entregar-se a um poder maior. Vamos nos defrontar com coisas que jamais poderemos entender. Nada terá a lógica com a qual estamos acostumados. Vamos compreender coisas que apenas com o nosso coração, e isso pode assustar um pouco. A viagem vai parecer durante muito tempo uma noite escura. Toda busca é um ato de fé. Mas Deus, que é mais difícil de entender que uma noite escura, aprecia o nosso ato de fé e segura em nossa mão e nos guia através do mistério. Wicca falava do mago sem qualquer rancor ou mágoa. Brida estava errada, ela jamais tivera um caso de amor com ele. Estava escrito nos seus olhos. Talvez a irritação daquele dia tivesse sido apenas por causa da diferença dos caminhos. Bruxos e magos eram vaidosos e cada um queria provar ao outro como sua busca era mais acertada. De repente, deu-se conta do que havia pensado. Wicca não estava apaixonada pelo mago por causa dos seus olhos. Já havia visto filmes que falavam no assunto, livros, o mundo inteiro sabia reconhecer os olhos de uma pessoa apaixonada. Só consigo entender as coisas simples depois que me envolvo com as complicadas, pensou consigo mesma. Talvez um dia pudesse entender e seguir a tradição do sol. O outono já estava no meio e o frio começava a ficar insuportável, quando Brida recebeu um telefonema de Wicca. Vamos nos encontrar na floresta, daqui a 2 dias, na noite de lua nova, quando estiver faltando pouco para o anoitecer. Foi tudo o que ela disse. Brida ficou os 2 dias pensando no encontro. Fez os rituais de sempre, dançou o ruído do mundo. Preferia que fosse uma música, pensava ela, sempre que precisava dançar. Mas já estava quase se acostumando a mover seu corpo segundo aquela estranha vibração que conseguia perceber melhor durante a noite. Ou nos lugares silenciosos, como as igrejas. Wicca dissera que ao dançar a música do mundo, a alma se acostumava melhor com o corpo e as tensões diminuíam. Brida começou a reparar como as pessoas caminhavam pelas ruas sem saber onde colocar as mãos, sem mover os quadris e os ombros. Sentiu vontade de ensinar para todos que o mundo tocava uma melodia. Se elas dançassem um pouco essa música, apenas deixando o corpo se mover, sem lógica, alguns minutos por dia, iam sentir-se muito melhores. Aquela dança, porém, era da tradição da lua, e só as feiticeiras sabiam disso. Devia haver algo semelhante na tradição do sol. Sempre havia algo semelhante na tradição do sol, embora ninguém gostasse de aprender por ela. Não conseguimos conviver mais com os segredos do mundo, dizia Lawrence. E, no entanto, todos eles estão à nossa frente. Quero ser uma feiticeira para conseguir enxergá-los. No dia marcado, Brida dirigiu-se ao bosque. Caminhou por entre as árvores, sentindo a presença mágica dos espíritos da natureza. Há 600 anos atrás, aquele bosque era o lugar sagrado dos sacerdotes druidas. Até o dia em que São Patrício expulsara as serpentes da Irlanda e os cultos druidas desapareceram. Mesmo assim, o respeito por aquele lugar passou de geração em geração, e até hoje os habitantes da aldeia vizinha respeitavam e temiam o local. Encontrou Wicca na clareira, vestida com seu manto. Junto com ela estavam mais 4 pessoas, todas com roupas normais e todas mulheres. No lugar onde antes havia notado as cinzas de uma fogueira estava acesa.
Brida olhou para o fogo com um medo inexplicável. Não sabia se era por causa da parte de Lone que trazia dentro dela ou se a fogueira era uma experiência repetida em outras encarnações. Chegaram outras mulheres. Havia gente de sua cidade e gente mais velha que Wicca. Eram ao todo 9 pessoas. Não convidei os homens hoje. Vamos esperar o reino da lua. O reino da lua era a noite. Ficaram em volta da fogueira, conversando os assuntos mais corriqueiros do mundo, e Brida ficou com a sensação de que havia sido convidada para um chá de comadres, diferente apenas no cenário. Quando o céu cobriu-se de estrelas, porém, o ambiente mudou. Não foi preciso qualquer ordem da parte de Wicca. Aos poucos, a conversa foi morrendo, e Brida perguntou a si mesma se só agora elas estavam reparando na presença do fogo e do bosque. Depois de algum tempo em silêncio, Wicca falou. Uma vez por ano, na noite de hoje, as bruxas de todo o mundo se reúnem para fazer uma oração e prestar homenagem às suas antepassadas. Assim manda a tradição. Na 10ª lua do ano, devemos nos reunir em volta da fogueira, que foi vida e morte das nossas irmãs perseguidas. Brida tirou do seu manto uma colher de pau. Aqui está o símbolo, disse mostrando a colher de pau para todas. As mulheres ficaram de pé e deram-se as mãos. Então, levantando as mãos dadas para o alto, escutaram a prece de Wicca. Que a bênção da Virgem Maria e de seu Filho Jesus caiam sobre todas as cabeças essa noite. Em nosso corpo dorme a outra parte de nossos antepassados, que a Virgem Maria nos abençoe. Que nos abençoe porque somos mulheres, e hoje vivemos num mundo onde os homens nos amam e nos entendem cada vez mais. Entretanto, temos ainda no corpo a marca das vidas passadas, e essas marcas ainda doem. Que a Virgem Maria nos livre dessas marcas e apague para sempre nosso sentimento de culpa. Nos sentimos culpadas quando saímos de casa porque estamos deixando os nossos filhos para ganhar o sustento deles. Nos sentimos culpada quando ficamos em casa porque parece que não aproveitamos a liberdade do mundo. Nos sentimos culpados por tudo e não podemos ser culpadas, porque sempre estivemos distantes das decisões e do poder. Que a Virgem Maria nos lembre sempre que fomos nós, as mulheres que ficamos juntos com Jesus no momento em que os homens fugiram e negaram sua fé. Que fomos nós que choramos quando ele carregava a cruz, que ficamos aos seus pés na hora da morte, que fomos nós que visitamos o sepulcro vazio, que não devemos ter culpa. Que a Virgem Maria nos recorde sempre que fomos queimadas e perseguidas porque pregávamos a religião do amor. Enquanto as pessoas tentavam parar o tempo com a força do pecado, nós nos reuníamos nas festas proibidas para celebrar o que ainda havia de belo no mundo. Por causa disto, fomos condenadas e queimadas nas praças. Que a Virgem Maria nos recorde sempre que, enquanto os homens eram julgados em praça pública por causa de disputa de terras, as mulheres eram julgadas em praça pública por causa de adultério. Que a Virgem Maria nos lembre de nossos antepassados que precisaram travestir-se de homens, como a Santa Joana d'Arc, para cumprir a palavra do Senhor, e mesmo assim morremos na fogueira. Wicca segurou a colher de pau com as 2 mãos e estendeu os braços para a frente. Aqui está o símbolo do martírio de nossas antepassadas. Que a chama que devorou seus corpos mantenha sempre acesa nossas almas, porque elas estão em nós, porque nós somos elas. E atirou a colher de pau na fogueira. Brida continuou a fazer os rituais que Wicca havia ensinado. Mantinha a vela sempre acesa, dançava o ruído do mundo, anotava no livro das sombras os encontros com a feiticeira e frequentava o bosque sagrado 2 vezes por semana. Reparou, para sua surpresa, que já estava entendendo alguma coisa de ervas e plantas, mas as vozes que Wicca desejava despertar não apareciam. Tampouco conseguia ver o ponto luminoso. Quem sabe ainda não conheço minha outra parte, pensou com certo medo. Este era o destino de quem conhecia a tradição da lua, jamais enganar-se sobre o homem de sua vida. Significava dizer que nunca mais, a partir do momento em que se transformasse em uma feiticeira de verdade, ia ter as ilusões que todas as outras pessoas tinham com o amor. Significava sofrer menos, é verdade. Talvez significasse até não sofrer nada, porque podia amar tudo mais intensamente.
A outra parte era uma missão divina na vida de cada pessoa, mesmo que ela tivesse que partir um dia. O amor pela outra parte, assim ensinavam as tradições, era coroado de glória, de compreensão e de uma saudade purificadora. Mas significava também que a partir do momento em que pudesse ver o ponto luminoso, não teria mais os encantos da noite escura do amor. Brida pensava nas muitas vezes em que se atormentou de paixão, nas noites em que passou acordada, esperando alguém que não telefonava, nos fins de semana românticos que não resistiam à semana seguinte, nas festas com olhares ansiosos em todas as direções, na alegria da conquista só para provar que era possível, na tristeza da solidão quando tinha certeza que o namorado de uma amiga sua era exatamente o único homem no mundo capaz de fazê-la feliz. Tudo aquilo era parte do seu mundo e do mundo de todas as pessoas que conhecia. Isso era o amor, e dessa maneira as pessoas buscavam a sua outra parte desde o início dos tempos, olhando nos olhos, procurando descobrir o brilho e o desejo. Nunca dera valor a essas coisas. Ao contrário, achava que era inútil sofrer por alguém, inútil morrer de medo por não encontrar outra pessoa com quem pudesse compartilhar sua vida. Agora, quando podia livrar-se de vez desse medo, passou a não ter mais certeza do que queria. Será que realmente quero ver o ponto luminoso? Lembrou-se do mago. Começou a achar que ele estava com a razão, e a tradição do sol era a única maneira correta de lidar com o amor. Mas não podia mudar de ideia agora. Conhecia um caminho e precisava ir até o fim. Sabia que se desistisse ia ficar cada vez mais difícil fazer qualquer escolha na sua vida. Certa tarde, depois de uma longa aula sobre rituais que eram utilizados pelas antigas feiticeiras para fazer chover, e que Brida precisava anotar em seu livro das sombras, mesmo que jamais fosse utilizá-los, Wicca perguntou se ela usava todas as roupas que possuía. Claro que não, foi a resposta, pois a partir dessa semana utilize tudo o que estiver em seu armário. Brida achou que não havia entendido bem. Tudo o que contém nossa energia deve estar sempre em movimento, disse Wicca. As roupas que você comprou fazem parte de você e representam momentos especiais. Momentos em que você saiu de casa disposta a dar a si mesma um presente, porque estava contente com o mundo. Momentos em que alguém lhe fez mal e você precisava compensar aquilo. Momentos em que você achou que era necessário mudar de vida. As roupas sempre transformam a emoção em matéria. É uma das pontes entre o visível e o invisível. Existem certas roupas que, inclusive, são capazes de fazer mal, porque foram feitas para outras pessoas e terminaram parando em suas mãos. Brida entendia o que ela estava dizendo. Havia coisas que não conseguia usar. Sempre que vestia algo de errado, terminava acontecendo. Desfaça-se das roupas que não foram feitas para você, insistiu Wicca, e use todas as outras. É importante manter sempre a terra revolvida, a onda com espuma e a emoção em movimento. O universo inteiro se move, não podemos ficar paradas. Ao chegar em casa, Brida colocou em cima da cama tudo o que estava no seu armário. Ficou olhando para cada peça. Havia muitas de cuja existência nem lembrava mais. Outras recordavam momentos felizes do passado, mas que já haviam saído de moda. Brida guardava mesmo assim, porque aquelas roupas pareciam possuir uma espécie de feitiço. Caso se desfizesse delas, podia estar se desfazendo das coisas boas que vivera enquanto as vestia. Olhou para as roupas que acreditava possuírem más vibrações. Ela sempre havia alimentado a esperança de que essas vibrações se invertessem um dia e pudesse usá-las de novo. Mas sempre que resolvia fazer um teste, acabava tendo problemas. Reparou que sua relação com as roupas era aparentemente mais complicada do que parecia. Mesmo assim, era difícil aceitar que Wicca estivesse querendo mexer com o que havia de mais íntimo e mais pessoal da sua vida, sua maneira de se vestir. Certas roupas precisavam ficar guardadas para ocasiões especiais, e só ela era capaz de dizer quando devia usá-las. Outras não eram adequadas para o trabalho ou mesmo para as saídas no final de semana. Por que Wicca precisava mexer nisso? Jamais questionou uma ordem dela, vivia dançando e acendendo velas, enfiando punhais na água e aprendendo coisas que não ia utilizar nunca. Podia aceitar tudo aquilo, fazia parte de uma tradição que não compreendia, mas que talvez estivesse mesmo falando com o seu lado desconhecido.
Entretanto, no momento em que mexia com as suas roupas, já estava mexendo também com a sua maneira de estar no mundo. Quem sabe Wicca havia perdido os limites do seu poder. Quem sabe estava tentando interferir em algo que não devia. O que está fora é mais difícil de mudar do que aquilo que está dentro. Alguém dissera algo. Num movimento instintivo, Brida olhou assustada à sua volta, mas tinha certeza de que não ia encontrar ninguém. Era a voz. A voz que Wicca queria despertar. Dominou sua excitação e seu medo. Ficou em silêncio esperando escutar mais alguma coisa e tudo o que pôde ouvir era o barulho da rua, o som de uma televisão ligada à distância e o onipresente ruído do mundo. Procurou ficar na mesma posição em que estava antes, pensar nas mesmas coisas que havia pensado. Tudo fora tão rápido que ela não havia sequer levado um susto, nem ficado admirada ou orgulhosa de si mesma. Mas a voz dissera algo. Mesmo que todas as pessoas do mundo lhe provassem que aquilo era fruto da sua imaginação, mesmo que a caça às bruxas voltasse de repente e ela tivesse que enfrentar tribunais e morrer na fogueira por causa disso, tinha completa e absoluta certeza de que a voz havia voltado e que a voz não era dela. O que está fora é mais difícil de mudar do que aquilo que está dentro. A voz podia ter dito algo mais monumental, já que esta era a primeira vez que a estava escutando nesta encarnação. Mas de repente, Brida sentiu uma imensa alegria invadi-la. Teve vontade de ligar para Lawrence, de visitar o mago, de contar para Wicca que seu dom havia surgido e que ela agora podia fazer parte da tradição da lua. Andou de um lado para o outro, fumou alguns cigarros e só meia hora depois conseguiu acalmar-se o suficiente para sentar-se de novo na cama, onde estavam todas as roupas espalhadas. A voz tinha razão. Brida havia entregue sua alma para uma mulher estranha e, por mais absurdo que pudesse parecer, era muito mais fácil entregar sua alma que sua maneira de se vestir. Só agora estava entendendo quanto aqueles exercícios aparentemente sem sentido estavam mexendo com a sua vida. Só agora, mudando por fora, podia perceber o quanto estava mudada por dentro. Wicca quis saber tudo sobre a voz quando tornou a encontrar-se com Brida. Cada detalhe estava anotado no livro das sombras e Wicca ficou contente. De quem é a voz? Perguntou Brida. Wicca, porém, tinha coisas mais importantes para dizer do que ficar respondendo às eternas perguntas da menina. Até hoje, lhe mostrei como voltar ao caminho que sua alma percorre há várias encarnações. Despertei esse caminho falando diretamente com ela, com a alma, através dos símbolos e dos rituais dos nossos antepassados. Você reclamava, mas sua alma estava contente porque estava reencontrando sua missão. Enquanto você se irritava com os exercícios, ficava entediada com a dança, morria de sono com os rituais, seu lado oculto bebia de novo da sabedoria do tempo, recordava o que já havia aprendido, e a semente crescia, sem que você soubesse como. Chegou, porém, o momento de começar a aprender coisas novas. Chama-se a isso iniciação, porque aí é que está o seu verdadeiro começo, nas coisas que precisa aprender nessa vida. A voz indica que você já está preparado. Na tradição das feiticeiras, a iniciação sempre é feita nos equinócios, naquelas datas do ano em que os dias e as noites são absolutamente iguais. O próximo é o equinócio de primavera, no dia 21 de março. Gostaria que esta fosse a data de sua iniciação, porque eu também me iniciei no equinócio de primavera. Você já sabe manejar os instrumentos e conhece os rituais necessários para manter sempre aberta a ponte entre o visível e o invisível. Sua alma continua recordando as lições das vidas passadas. Sempre que você realiza qualquer ritual, já sabe disso. Ao ouvir a voz, você trouxe para o mundo visível o que já estava acontecendo no mundo invisível. Ou seja, você entendeu que sua alma está pronta para o próximo passo. O primeiro grande objetivo foi atingido. Brida lembrou-se de que antes queria também ver o ponto luminoso, mas desde que começara a refletir sobre a procura do amor, isso ia perdendo importância a cada semana. Falta apenas uma prova para você ser aceita na iniciação da primavera. Caso não consiga agora, não se preocupe. Muitos equinócios estão em seu futuro e algum dia você será iniciado. Até o momento você mexeu com o seu lado masculino, o conhecimento.
Você sabe, você é capaz de entender o que sabe, mas ainda não tocou na grande força feminina, uma das forças mestras da transformação. E conhecimento sem transformação não é sabedoria. Essa força sempre foi poder em maldição das feiticeiras, em geral, e das mulheres em particular. Todas as pessoas que caminham pelo planeta conhecem essa força. Todas sabem que somos nós, as mulheres, as grandes guardiãs de seus segredos. Por causa dessa força, fomos condenadas a vagar num mundo perigoso e hostil, porque ela era despertada por nós. Existiam lugares onde era abominada. Quem toca nessa força, mesmo sem saber, está ligada a ela pelo resto da vida. Pode ser seu senhor ou seu escravo. Pode transformá-la numa força mágica, utilizá-la o resto da vida sem nunca dar-se conta de seu imenso poder. Essa força está em tudo que nos cerca. Está no mundo visível dos homens e no mundo invisível dos místicos. Pode ser massacrada, humilhada, escondida ou até mesmo negada. Pode ficar anos dormindo, esquecida num canto qualquer. Pode ser tratada pela raça humana de quase todas as maneiras, menos uma. No momento que alguém conhece essa força, nunca mais, em toda a sua vida, poderá esquecê-la. E que força é essa? Não continue me fazendo perguntas tolas, respondeu Wicca, porque eu sei que você sabe qual é. Brida sabia. O sexo. Wicca abriu uma das cortinas imaculadamente brancas e mostrou a paisagem. A janela dava para o rio, os prédios antigos e as montanhas no horizonte. Numa daquelas montanhas vivia um mago. O que é aquilo? Perguntou Wicca, apontando para o alto de uma igreja. Uma cruz, o símbolo do cristianismo. Um romano jamais entraria num edifício com aquela cruz. Ia pensar que se tratava de uma casa de suplícios, já que o símbolo em sua fachada é um dos mais horrendos instrumentos de tortura que o homem inventou. A cruz é a mesma, mas seu significado mudou. Da mesma maneira, quando os homens estavam próximos a Deus, o sexo era a comunhão simbólica com a unidade divina. O sexo era o reencontro com o sentido da vida. Por que as pessoas que buscam Deus normalmente se afastam do sexo? Wicca ficou irritada com a interrupção, mas resolveu responder. Quando eu falo na força, não falo apenas do ato sexual. Certas pessoas utilizam essa força sem usá-la. Tudo depende do caminho escolhido. Conheço essa força, sei como utilizá-la, disse Brida. Era hora de voltar ao assunto de novo. Talvez você saiba lidar com o sexo na cama. Isso não é conhecer a força. Tanto o homem como a mulher são absolutamente vulneráveis à força do sexo, porque ali o prazer e o medo têm a mesma importância. E por que o prazer e o medo caminham juntos? Até que enfim a menina havia perguntado algo que valia a pena responder. Porque quem lida com o sexo sabe que está diante de algo que só acontece em toda a sua intensidade quando se perde o controle. Quando estamos na cama com alguém, estamos dando permissão para que essa pessoa comungue não apenas com o nosso corpo, mas com toda a nossa personalidade. São as forças puras da vida que se comunicam, independentemente de nós. E então, não podemos esconder quem somos. Não importa a imagem que tenhamos de nós mesmos, não importam os disfarces, as respostas prontas, as saídas honrosas. No sexo, fica difícil enganar o outro, porque ali cada um se mostra como realmente é. Wicca falava como quem conhecia bem aquela força. Seus olhos tinham brilho e havia orgulho em sua voz. Talvez fosse essa força que a mantinha tão atraente. Era bom aprender com ela um dia e a terminar descobrindo o segredo de todo aquele encanto. Para que a iniciação possa ser feita, você tem que encontrar-se com essa força. O resto, o sexo das feiticeiras, pertence aos grandes mistérios, e você saberá depois da cerimônia. Como encontrar-me com ela então? É uma fórmula simples, e como todas as coisas simples, seus resultados são muito mais difíceis que todos os complicadíssimos rituais que lhe ensinei até agora. Wicca chegou bem perto de Brida, segurou-a pelos ombros e olhou no fundo de seus olhos. A fórmula é esta. Utilize durante todo o tempo os seus 5 sentidos. Se eles chegarem juntos no momento do orgasmo,
você será aceita para a iniciação.